o que Deus tem para falar com nós, não o que Ele queremos falar e não também o que nós queremos ouvir. Porque que nós for para nós querer ouvir, nós ficava em casa, mas não, nós veio para ouvir a palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua presença, meu Deus, primeiramente eu te peço perdão, em nome de Jesus por tudo, meu Deus, primeiramente agora eu te peço pelo poder da Tua palavra, pela unção do Teu Espírito Santo, que o Senhor use o Teu servo, meu Deus. Meu Deus, use tremendamente, Pai. Meu Deus, tira tudo aquilo, Senhor, tudo aquilo que não é de Teu agrado, da vida de Teu filho, meu Deus, e apresente, Senhor, o Teu Espírito Santo. Meu Deus, que não seja o que nós queremos ouvir, mas que o Senhor queira falar com a Tua igreja, em nome de Jesus. O presbítero Henrique. Amém, irmãos? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Estamos aqui alegres, satisfeitos, nessa celebração que em toda a nossa vida é um dos momentos extremamente importantes. Celebração de Santa Ceia, nós cultuamos a Deus, né? Na nossa casa, no trabalho, no caminho, nos cultos, mas culto de Santa Ceia tem algo extraordinário, algo inexplicável. A gente precisa entender esse momento, amém, irmãos? Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de 2 Reis 18. 2 Reis 18. Versículo 3. Amém. Pronto, certinho. No seu versículo de número 3, diz assim: E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. No 4 diz: Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Até aí, meus irmãos, podem sentar glorificando, exaltando a Deus. Desde já agradeço a meu Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, né? Senti falta da irmãzinha Ayla, mas eu creio que ela está bem, né? Estamos todos bem, todos alegres, né? Agradeço a Deus a oportunidade de eu estar aqui ministrando a palavra dele. Tenho que agradecer, ser grato, porque muitos queriam isso e muitos não querem. Apesar de Deus chamar, não quer. Glorifico ao pastor, louvo a Deus pela vida do pastor, da pastora, por também acreditar na gente, investir na gente, né? Isso é louvável, isso é gratidão. Agradeço muito a Deus, também a minha esposa, minha filha, por estar aqui, né? No momento que a gente, ela não, vamos. No momento que ela, vamos. É assim, tá bom, irmãos? Aqui nós lemos uma passagem que diz respeito de Ezequias. Essa passagem aqui, como muitas outras na Bíblia, ela é muito rica em detalhes, que por conta do horário a gente não vai poder entrar muito nos detalhes. Mas o tema aqui desta pregação, nesta manhã, é escolha. As escolhas certas
mudam a história. Escolha. Por que escolha? Porque Santa Ceia é um momento de reflexão. Nós temos que refletir, pensar na vida, pensar como a gente está caminhando, pensar como a gente está se doando para a obra, né? Porque Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 11, né? Analise-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Então, escolha é algo que vem de mim e de você. Deus chama, Deus busca, Jesus salva, Jesus cura, Jesus escolhe, sim. Mas muitas das vezes nós não nos atentamos ao chamado de Deus. Muitas das vezes nós não queremos o chamado. Muitas das vezes nós escolhemos nos desviar dos caminhos e dos mandamentos do Senhor. É escolha nossa. E aí a gente fica procurando defeito em A, em B, no pastor, na igreja, mas a gente não analisa a nós mesmos. Já vou ter que pular a mensagem aqui, porque o tempo está correndo. Na verdade, é adiantar, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos de escolhas bem-sucedidas, escolhas mal-sucedidas. Como lemos aqui, Ezequias, ele foi um rei que ele reestruturou algo que havia quebrado. Por quem? Pelo pai dele, Acais. O pai dele foi um rei levantado em Judá por Deus, que não quis fazer a vontade de Deus. Nós somos levantados por Deus, não tenha dúvida disso. Nós somos levantados por Deus. E nós precisamos buscar fazer a vontade daquele que te chamou. Fazer a vontade daquele que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Negar este mundo que não tem nada de bom para oferecer. Negar os desejos da carne, como o pastor já fez uma introdução maravilhosa aqui. Uma oração poderosa, a gente precisa quebrar isso. Aquele negócio de eu nasci assim, eu sou assim, pau que nasce torto nunca se direita. Eu sou assim, eu puxei a papai, puxei a mamãe. Sim, a gente sabe que as maldições acompanham. Mas lá em Deuteronômio 28 diz que as maldições acompanham, a partir do versículo 16, acompanham para aquele que não faz a vontade de Deus. A partir do versículo 1 ele diz, se você seguir os estatutos e os mandamentos de Deus, tudo o que você fizer será próspero. Será próspero a tua casa, será próspero os teus animais, será próspero o teu marido, será próspero a tua esposa, será próspero o teu ministério. E a partir do 16 ele alerta, que muita gente não prega, mas se você não fizer a vontade de Deus, as maldições te acompanharão. Só que tem um detalhe. Quando os discípulos chegam lá e falam para Jesus, a enfermidade deste homem é por causa do pai ou por causa da mãe? Jesus diz, não. A gente sabe que a consequência do pecado é a morte. Mas Jesus diz que tem coisas que acontecem em nossa vida que é para a honra e para a glória dele. E a maldição você não pode deixar dentro da tua vida. Por isso que é importante estar aqui todos os cultos. Quarta-feira, culto de ensino maravilhoso. Sexta-feira, culto de libertação. A gente vai louvando, vai se desprendendo das coisas negativas, vai aprendendo. Culto de ceia. Nós passamos um ano ali em cima, a gente nem ceiava, mas não perdemos um culto de ceia. Não me gloriei em nada, mas nós não perdemos. Eu ficava ansioso para participar desse momento. Os irmãos lá ceiando, e a gente ali operando o som, olhando a porta, servindo água. E eu ansioso por esse momento. E aí teve um momento que nós escolhemos levantar a mão. Porque Deus chamou. E nós escolhemos, nós decidimos. Então, essa maldição, ela tem que ser quebrada. E você vai parar de dizer, isso é de família. Não é assim? É de família. Não. Ezequias nos ensina que as escolhas certas quebra. Jesus quebra todo jugo. Escolha Jesus para a tua vida. Essa é uma palavra para a igreja, é uma palavra para mim. Que nós temos que andar com Jesus todos os dias. É uma palavra também para quem possivelmente vai nos ouvir através das redes sociais. E também para este bairro onde esse microfone esteja chegando. Então aqui nos exemplos, nós temos o primeiro exemplo que foi Eva. Eva, ela escolheu ouvir a serpente. Eva, meu irmão, ela escolheu ouvir a serpente
do que ouvir o que o marido dela falou. Porque Deus chegou para Adão. Deus deu a ordem a Adão para que tomasse conta daquilo ali. E nem mexesse naquela árvore, nem olhasse. Provavelmente, creio eu, que ele passou para ela. Por quê? Porque quando a serpente vem e diz: é assim como Deus diz? Ela chega para a serpente e fala: é, desta árvore aí, tá vendo que o marido passou para ela? Mas ela escolheu ouvir a serpente do que ouvir a voz de Deus através do marido. Outro exemplo aqui, Abel. Abel decidiu fazer a vontade de Deus. Adorar, cultuar, agradecer. E olhe que naquele tempo não tinha os mandamentos que nós temos hoje. Abel, por amor, por gratidão, já fazia muito antes dos mandamentos. Mas o seu irmão Caim escolheu desagradar a Deus. Ele não se agradou porque o irmão estava adorando. Quantos crentes são assim? Ele não quer adorar, ele não quer jejuar, ele não quer orar, ele não quer buscar, mas ele se incomoda com quem faz. Ele se incomoda com quem ora. Ele se incomoda se você chega para ele e diz: paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe. Rapaz, ele recebe aquilo como maldição. Em vez de dizer: ô meu irmão, muito obrigado, pede a ele que tenha misericórdia da minha vida. Não. Se incomoda porque o irmão está na presença de Deus. Ele não quer estar. Não ouve o chamado, se é que tem chamado. E fica... coisa de louco, irmão. Caim escolheu desagradar a Deus. Enoque escolheu andar com Deus e Deus o tomou para ele. Escolhas. Porque é aí que está o livre-arbítrio. Está entendendo? Deus aperta, Deus chama, sim. Mas a escolha de seguir ou não é minha e é sua. Vá refletindo. A palavra é de reflexão. Estou indo tranquilo porque é reflexão. Abraão escolheu acreditar em Deus. E foi para um lugar que ele nem sabia para onde ele estava indo. Deus disse: vai. Sai da tua parentela e vai para um lugar que vou te mostrar. E ele foi. Nós precisamos escolher seguir a Deus, acreditar piamente em Deus. Já Arão escolheu agradar o povo. Arão escolheu agradar o povo. Fez até bezerro de ouro. Que maravilha. Aí Moisés desce com Josué. Aí está lá alarido, gritaria. E o homem de Deus diz: não, peraí, esse alarido aí não é de guerra. Está acontecendo alguma coisa estranha aí que não era para acontecer. Escolha errada. Que um povo ia pagar pelo aquele erro. Assim como foi aqui com Acais, o pai de Ezequias, a palavra diz que Judá foi condenada por conta do erro do rei. Só que teve um detalhe. O rei fechou a porta do templo. O rei desviou o povo. E o povo foi atrás. De certa forma, eu não vou culpar o povo. Porque o líder, ele é a referência. O líder, ele é o exemplo. Se o líder está torto, não quer dizer que nós vamos andar torto. Não. Mas o líder, ele tem que ter consciência que ele é a referência abaixo de Cristo aqui na terra. Aí nós vamos para Moisés, que escolheu orar na hora do aperto. Foi pregado aqui também. Nosso pastor falou bem, né? Naquele momento que Deus já estava dizendo: ó, minha presença não vai com vocês. Não dá, do jeito que está, não dá. Vocês estão aceitando tudo, vocês estão fazendo tudo o que vocês querem. Não estão atentando ao meu mandato, né? E aí Moisés chega e ora por todo o povo e diz: Senhor, sem a tua presença, não nos faça subir. Que a tua presença esteja em nosso meio. Moisés, ele orou no momento de aperto. Ele orou, ele buscou a Deus no momento que ele precisava buscar. Nós vamos aqui para Josué. Josué, ele escolheu servir a Deus. E Josué fez uma afirmação incrível que nós precisamos fazer todo dia. Josué levantou a mão e disse: olhe, vocês aí escolham a que Deus vocês querem servir, mas com toda a convicção e com toda a autoridade eu lhe digo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha sábia. Você está aqui nesta manhã, muitas das vezes até com o olho ainda abrindo, né?
Só vai acordar realmente lá para umas 10 horas. Mas você fez uma escolha certa. Você está aqui porque você escolheu agradar aquele que morreu na cruz por mim e por você. Você fez a escolha certa, nunca duvide nisso. Não deixe que o inimigo bote na tua cabeça que é esforço, que para que você vai acordar às 5 da manhã. Não, você escolheu porque ele te escolheu primeiro. Ruth, falei de um bocado de homem, né? Ruth escolheu que o Deus de Noemi, sua sogra, era o Deus dela. Ela disse: teu povo aprendi aqui, viu? Aprendi aqui no culto das irmãs, viu? Tema maravilhoso. Ela falou: o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus, porque ela era moabita. Ela largou para trás tudo aquilo, aqueles costumes que não agradavam a Deus. E ela não saiu do lado ali da tua sogra e disse: eu vou servir a esse Deus. Eu vou servir a este Deus, porque eu vejo prosperidade, eu vejo uma terra que emana leite e mel. É este Deus que é o único Deus presente na terra, é o único Deus que governa e que rege a minha vida. Não há outro Deus. Mas uma mulher que não está aqui é Raabe. Raabe, ela escolheu servir ao Deus de Josué e dos espias. Raabe tinha tudo para ser destruído junto com a família dela. Vá refletindo, vá pensando nas escolhas que você está fazendo em sua vida. Eu estou trazendo exemplos aqui positivos e exemplos negativos. Raabe escolheu. Ela tomou uma decisão para a vida dela. Ela disse: olha só, esse Deus de Israel já vem acabando com todo o povo. E eu não quero estar nesse meio aí, não. Eu quero estar no meio daqueles que vão marchar para a glória. Eu quero estar no meio daquele que ele protege e não deixa nenhum inimigo, mesmo que se levante, tocar. Ela escolheu servir a Deus. E aí, tem mais um exemplo que eu coloquei aqui agora há pouco. Jonas. Jonas escolheu correr. Como o irmão usou aqui na pregação dele, né? Tiago, o fujão. Mas o verdadeiro fujão aqui foi Jonas, que não andou com Jesus, não. Mas Jonas era um profeta de Deus. Ele teve o motivo dele. Ele sabia que a terra que ele ia pisar era uma terra que o pessoal cortava a cabeça. Era uma terra que arrancava olho sem dó nem piedade. Só que quando Deus manda ele ir para Nínive pregar, ele deixou, como o pastor falou também aqui, a emoção dele falar mais alto do que a voz de Deus. O medo dele falou mais alto do que o que Deus mandou ele fazer. E aí ele vendo que a Síria, que era responsável ali pelaquela área de Nínive, era um povo sem escrúpulo, era um povo que não tinha perdão. Aí ele disse: ó, Deus mandou vir para cá, mas eu vou para lá. Escolha errada. Aí entra, você tem um livre-arbítrio sim, só que crente não tem livre-arbítrio. Esqueça livre-arbítrio de crente. Porque toda ação, toda escolha tem uma consequência. Davi era segundo o coração de Deus. Só que Davi errou, Davi pecou, Davi se regenerava, pedia perdão a Deus. Só que a consequência veio, porque ele orou para o mal que ele fez ali com Betseba, né, engravidou, todos conhecemos a história. Ele orou, ele jejuou, ele buscou para o Senhor, meus irmãos. Só que assim, para o Senhor, só que assim, mesmo assim, a mão de Deus pesou sobre ele, porque não adiantou fazer nada. Ele viu o menino, mas o menino não sobreviveu. Então, toda ação da sua escolha tem uma consequência. Toda ação tem uma consequência. Ah, eu vou fazer, Deus vai perdoar. Não. Deus pode até perdoar pela misericórdia dele, porque ele já viu a maldade no seu coração. Você já premeditou. Eu vou pecar porque Deus é maravilhoso em perdoar. Porque a Bíblia diz que a misericórdia dele é grande e dura para sempre. Aí Deus só olha assim para mim e diz: meu filho, tá pensando que me engana, né? Tá bom, tá perdoado os seus pecados. Mas a consequência vai chegar. A consequência vai chegar. E aí eu me pergunto, onde está Jesus? Onde está a Santa Ceia nessa mensagem aqui? Jesus também estava na escolha. Ele disse: olha, a porta da perdição, a porta que conduz ao inferno, ela é larga. E a porta que conduz à salvação eterna, ela é estreita. Escolha por qual porta você vai entrar. Ele deu a opção de você escolher. Escolha por qual porta você vai entrar.
Jesus estava no Getsêmani orando, buscando, falando com o Pai. E ele chega e ele diz: meu Pai, afasta de mim esse cálice. Jesus orou pedindo para que ele não passasse por aquele momento. Afasta de mim esse cálice. Só que mesmo assim Jesus escolheu seguir o propósito que Deus colocou aqui na terra. E aí ele chega e ele diz: mas todavia, seja feita a tua vontade. Escolhas. Ele morreu na cruz. Nós vamos pregar isso. Mesmo que muitos não entendam que era necessário. Ah, mas ele é Deus, ele morreu. Não. Era necessário que um sangue puro, imaculado, fosse derramado na cruz. Não ia ser o sacrifício de Isaac que ia nos salvar. Não ia ser o meu sacrifício que ia nos salvar. Não. Porque o pecado, a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então é a graça que nos salva. É a graça de Jesus que nos salvou e nos libertou de todas as investidas satânicas. Então que nesta manhã, meus irmãos, nós fiquemos com esta palavra, que as escolhas certas, não duvide, é uma escolha certa. É uma escolha com sabedoria. É uma escolha dentro da palavra de Deus. É uma escolha de renunciar a este mundo. É uma escolha de você não se abalar mais com o que acontece. Se sua mãe, se minha mãe, vou falar pela minha, se minha mãe é assim, eu assado, eu tenho que orar por ela. E mesmo assim, quando Deus falar, paz do Senhor, minha irmã, Deus abençoe. E mesmo assim, quando Deus falar para não orar, eu não vou orar mais. Mas a gente precisa ter misericórdia. Nós precisamos olhar o outro com um olhar de Jesus Cristo. O que falta muito nas igrejas é olhar com o olhar de Jesus Cristo. Jesus Cristo chegou naquele cego. E ele chega assim e diz: filho, o que tu queres? Aí ele diz: que eu veja. Aí Jesus chega e diz: a tua fé te salvou. Ele escolheu isso. Ele escolheu seguir Jesus. Ele decidiu clamar ao único que vem a solução do teu problema. Ao único que responde naqueles momentos de aflição. Ao único que nos olha verdadeiramente com olhar de misericórdia. Porque nós nos esforçamos, é da carne, irmãos. Paulo disse que o mal que eu não quero fazer, eu consigo fazer. Mas o bem, que é o que eu quero fazer, eu não consigo, isso é da carne. Mas a gente se esforça, porque Jesus disse: esforça-te e tenha bom ânimo. Então Jesus foi dando instruções para a gente, ó. Não é que nós vamos ser perfeitos, mas buscar a perfeição. Entendeu, meus irmãos? Buscar a perfeição. Então a gente se esforça para olhar o irmão com amor. A gente se esforça para perguntar ao irmão como está o seu dia. A gente busca essa graça porque ela é de graça e foi nos dada de graça. Então, meus irmãos, tenho 2 minutinhos. Que Deus continue abençoando a cada um. Reflete nas tuas escolhas. Eu venho refletindo na minha escolha. Se por um momento a escolha não foi o que você almejou, planejou, o que você quis, de certa forma, não se culpe, mas peça misericórdia a Deus. Porque nem sempre nós vamos fazer a escolha certa. Mas uma coisa eu te garanto. Só de tu estar aqui, perante esta mesa, que foi preparada para lembrar, para memoriar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, tu fez uma grande coisa e não sabe. Tu fez uma grande escolha e muitas vezes você não tem noção. Você está vendo a mesa, eu vou comer, vou beber, mas não encare isso aqui como uma simples mesa. O irmão ia falar de união, né? E veja esse momento com união. Esquecendo Judas, já foi falado aqui. Esquecendo o rancor. Esquecendo o que lhe falaram, o que lhe fizeram. Esvaziando sua mente. E pedindo misericórdia a Deus. Peça misericórdia a Ele. Que na hora que for tocar no pão, que for tocar no vinho, né? Nós sabemos que são elementos feitos por homem. Mas nós vamos consagrar a Deus, porque tudo vem dele.
Tudo vem dele. Não adianta tentar fugir disso. Tudo vem dele. A carne vem dele, né? Os legumes vêm dele, que o pessoal chama de natureza, né? Tudo vem dele, o suco, tudo aí, ó, tudo. O pano vem da natureza, tudo é madeira, tudo é dele. Você é dele, eu sou dele, e ninguém tira isso. Que Deus continue abençoando e derramando a sua graça em tuas vidas, na minha e na vida de vocês. Que a graça e a misericórdia dele esteja presente em nosso meio. Que a presença dele seja viva e eficaz sempre na tua vida. E tenha certeza que em nome do Senhor Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A tua casa está de pé por causa de você. A tua casa está de pé por causa de você. Não desista não. Deixa lá que é no tempo de Deus e na escolha do homem. Deus vai tratar com cada um. Mas nós que estamos aqui, vamos continuar buscando a presença e a misericórdia daquele que é digno de toda honra e de toda glória. E as palmas engrandecem ao Senhor. E assim agradeço a minha rica oportunidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vou falar rapidinho.